rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ataque Rápido, depois de 2 semanas com convidados de luxo. Cá estou eu, Luís, Maia. Que tal vocês estão? Tentámos de tudo. É verdade. Tentámos de tudo, mandámos mensagem para muita gente. Mas... Não é por ti, atenção. Obviamente que não. É por uma solução interna, porque nós tentámos. Isto porque nós ainda não explicamos. O Duarte está de férias. Desculpa, Gonçalo, que eu estava a fazer a geneirada com o microfone. O Duarte está de férias, então nós estávamos a tentar ter 3 convidados na primeira jornada, das primeiras 3 jornadas. Mas achamos por bem que não podemos habituar as pessoas a trazer convidados de tão alta craveira. Então decidimos fazer o Humberto. É isso. Até porque, sendo assim, fica-se com o plafond livre. Sim, para a próxima. para próximos convidados. Não, e tu tiveste férias, vens com bom ar. Ok. Apresentas-te bem aqui. Eu acho no sentido que antes estava com péssimo ar. Estavas mais cansado. Exatamente. Mas temos hoje uma grande novidade, não é? Temos. Então vamos apresentar um reforço. Vamos apresentar um reforço. É um reforço para a época. Mas só o vamos fazer mais adiante. Ah, é? Não vamos fazer agora. Pronto. Não vamos fazer agora. Okay. Porque senão as pessoas depois vão desligar. Ok. Então vamos ao tema, bora lá. Mas é um reforço de peso, atenção. É um reforço de peso com... mais ou menos. Com 2 nomes. Não queres que ele fale já? Não. Quer dizer, ele pode falar sem divulgar o nome. Está bem. Posso dizer olá, malta? Podes. É isso. Pode dizer olá. Daqui a pouco vamos... Sim. Até porque o nome é uma das coisas mais porreiras deste estilo novo elemento. Exatamente. E não é falso o nome, atenção. Mas as pessoas podem achar que é falso. Que é tipo um estagiário que inventamos agora, mas não. Cognome. Ora, lá. Avançamos com o nosso tema. Falamos de mercado. Hoje vamos andar aqui a viajar um bocadinho, até porque estamos a entrar na última semana praticamente. Vocês têm falado pouco de mercado, não é? No mercado flash. Temos falado pouco. Essencialmente temos falado de coisas que aconteceram. Pronto. Nós vamos falar de coisas que podem acontecer. Exatamente. Começamos mesmo por aí, Luís. Logo à cabeça dos 3 grandes, quem é que para ti precisa muito desta semana? Precisa aqui? Precisa muito desta semana. Desta semana? Para fechar... Qual é a data de fecho mesmo? É segunda-feira. Dia 2 de dezembro. Portanto, uma semaninha, não é? Para trabalhar forte. Sendo que o último dia pode ser chave, porque não se esqueçam que as Big Five fecham sexta-feira, dia 30. Eu não sei se isso é um caso acabado. A sério? Porque noutros anos também havia essa indicação e depois normalmente eles acertam para acabarem todos no mesmo dia. Okay. Posso já estabelecer aqui a minha opinião sobre o mercado? Devia Vítor Campelos. Ou Campelos. Acho que é Campelos, ele não gosta que se diga Campelos. Tem razão no que disse na semana passada e pode ser já o início de conversa para nós. Acho que devia fechar toda a gente antes do arranque dos campeonatos. Caraças. Atenção, volta para trás. Não querendo tirar mérito a Vítor Campelos ou Campelos. Já há muita gente que diz isso há muito tempo, não é? Ele reforçou esta semana. Ele reforçou esta semana e acho que ele tem um ponto. Acho que o campeonato devia começar e o mercado já devia ter fechado para toda a gente. Porque trabalha-se nesta... Mas quando tu tens campeonatos parecem 2 campeonatos. Mas quando tens campeonatos a começar com datas diferentes, aí também pode variar o mercado. A Bundesliga só começa esta semana. É ver isso. Não, acho que se devia... O português começou imaginam que era... Sim. O português começou uma semana antes, fechavas, e depois vinham cá buscar-te as trutas e tu não podias mexer. Tinhas que começar ao mesmo tempo que os outros. Tipo o NBA. Parece-me por isso é que é fixe ambicioso. as Big Five terminarem na sexta-feira, porque depois sábado e domingo, imagina o Chelsea com 47 jogadores. Vai ter que os meter em algum sítio. Tem que emprestá-los todos para Portugal, não é? Não, acho que já nem fazem voos de Londres para segunda-feira, porque eles vão ter que voar todos para algum sítio, porque não podem ficar... Vocês já viram as imagens do treino de ginásio deles? Sim, já vi. Parece uma sexta-feira à tarde no Solinca. Passa a publicidade. Já que falas de publicidade, estamos abertos a publicidade aqui no Ataque Rápido. Quem quiser, Solinca se quiserem.
Mas acho que devia fechar tudo, porque parece que estamos a ver a versão beta das equipas a jogar, porque não sabes se vai ser aquilo, se não vai, sobretudo os pequenos que ainda estão à espera de. O de Chelsea faz-me sedentários. lembrar a mim quando eu jogava FM e tentava minar o jogo. Tentavas Trazia tipo jogadores os e melhores antes, das e antes do outras fim do equipas. mercado vendia para aí 5 ou 6 Sim, é que mais ou tinham menos vindo no início do mercado. É mais ou menos isso que estão a fazer. Tens de ser mais estruturado a jogar FM, tu. Sim, acho que pá, com... Não pode ser tão intuitivo, tão. Como é que se diz? Então Chelsea. Pois, não é intuitivo, é tão. E com tanta sede ao Pergameiro. pote. Pois, Eu queria está-me a falhar a Quem palavra. é que daqui tem que dizer a verdade? Gonçalo, pessoa nova Pronto. deste Olha o micro, podcast, olha o micro. Humberto e Luís. Quem é que daqui já pôs treinadores Eu noutras equipas Eu. para aceitar propostas Eu. dos jogadores que vocês queriam? já fiz isso. Eu também já fiz. Eu não jogo isso para aí há 15 anos, portanto. Sim, mas Ah, há 15 também, há anos quem- fazias. Há 15 anos ele eu fazia fazia. isso. Então, Há 15 dei cabo anos de um ele... computador a reiniciar quando perdia jogos. Claro. não é? Porque aquilo não estava. Porque aquilo gravava-te logo, saías do jogo Sim, e sim. aquilo gravava logo. É No verdade. CM, na altura do CM. Claro. E a gente joga aquilo para quê? Para ganhar, não é para Claro, perder. é isso. Só há uma oportunidade. Mas como diz o outro, não foi isso que nos trouxe aqui. Pois não. Não, mas esse ponto que tu falas é um ponto interessante e é um ponto que eu acho que é mais complexo do que parece. Portanto, essa questão de tudo acaba à mesma altura. Por exemplo, eu acho que os clubes portugueses são muito no meio da ponte. Primeiro, precisam de vender. Eu olho, se calhar, pelo menos dos sinais que existem, o Porto está mais necessitado de ainda fazer uma grande venda do que o Benfica ou o Sporting. Na teoria, não é? Na teoria, até porque o Rui Costa falou de que ou vendia António Silva ou vendia João Neves e o mercado Uhum. ditou que seria João Neves, mas até ao final isto nunca sabe. Entretanto vai vender David Neres e eu acho que vai necessitar, mas já vamos falar individualmente. Mas acho que o Porto está mais necessitado e em todo este impasse que se arrasta ao longo das semanas, nota-se que, enfim, há muitas possibilidades, mas não há um jogador declarado para o Porto vender, até porque o jogador com maior valor do Porto, que na minha opinião é o Diogo Costa, não é alguém que esteja a ser badalado para o mercado. O Evanilson também não estava a ser. Mas o que eu quero dizer é, o Porto ainda não fez uma segunda grande venda, tendo em conta que não vai à Liga dos Campeões, poderá precisar dessa segunda grande venda. O Benfica e o Sporting até já, mas têm plantéis inacabados, estão ainda muito em jogos de paciência, estão ainda também... Mas o Porto também está com esse jogo de paciência. Claro que está, na compra e na venda. Só que se tu acelerares todos os processos, muito provavelmente, como estás no meio da ponte, porque precisas que entre para depois sair, poderás ficar com o produto inacabado. E isto depois é uma bola de neve. Os clubes de média dimensão, que se calhar também estão à espera de alguma compra vinda de um clube mais endinheirado, para depois também fazerem os seus ajustes finais, também podem ficar um bocado mais prejudicados. Normalmente, neste aspecto, quem é mais rico, os clubes com maiores posses, de melhores campeonatos, estão sempre mais à vontade, não é? Precisam, compram, não precisam, não compram, e depois as sobras, pá, colocas mais ou colocas menos, é naquela, mas são os excedentários. Os clubes portugueses precisam muitas vezes para o seu 11, ou pelo menos para compor o plantel de opções válidas. E por isso eu acho que muitas vezes até tu em competição é que consegues perceber se um jogador está bem, um comprador consegue perceber se o jogador está ok para ser comprado, e por outro lado o próprio treinador consegue ter uma maior percepção de lacunas no plantel que existam. Portanto, eu acho que para os clubes portugueses, apesar desse impasse, dessa questão, não é assim tão líquido que seja prejudicial o mercado acabar com o campeonato já em andamento. Sim, conseguem ali fazer ajustes. Sim, o que digo é, se as regras mudassem, os clubes tinham que se adaptar às Obviamente, condições que claro. havia, não é? Sim. Eu só Mas acho é que muitas- os portugueses se iam prejudicar com isso. Sim, e eu acho que eu percebo o teu ponto de vista e acho que o fechar antes dos campeonatos começarem acaba por ser um bocadinho o tiro no escuro. Será que aquele jogador que é bom para aquele tipo de campeonato vai ser bom para o teu campeonato? Não, sim, eu percebo esse lado, mas por outro lado também tens, por exemplo, jogadores que
estão a jogar sem a cabeça no sítio onde estão. Sim, claro. Os treinadores normalmente têm essa sensibilidade. O caso do David Neres foi um bocadinho isso. O caso de Francisco Conceição, apesar da lesão, também está a ser um bocadinho assim também, que é os treinadores tiram-nos da equação para, primeiro, proteger o jogador, não o expor aos adeptos, não o expor à competição antes de saberem onde é que vão jogar, o jogador não vai estar concentrado, etc. Por outro lado, a equipa também fica órfã desses jogadores que normalmente são, nos casos do Neres, do Conceição e de outros jogadores desse género, são jogadores influentes, muito influentes nas equipas. Portanto, o Campbell dizia no outro dia que a verdade desportiva fica adulterada. Eu não vou tão longe, mas a verdade é que há jogadores, o Francisco Conceição está lesionado, mas por exemplo o David Neres, se fosse para ficar no Benfica, e se por acaso viesse a ser um jogador muito influente, tinha perdido já 2 jornadas, ou se calhar 3 jornadas, que na próxima também não poderia jogar, sem dar o contributo à equipa, porque não se sabe para onde é que vai, para onde é que não vai. Eu acho que isto não beneficia nada, mesmo para nós, imprensa, que gostamos de falar das equipas com propriedade e falar de factos e do jogo e dos jogadores que estão a ter influência ou não estão a ter influência. Tu estás a falar de versões ainda inacabadas parece que está há 2 campeonatos. Há o campeonato até o fecho do mercado e depois sim começa o campeonato a sério das equipas já estabelecidas e reforçadas. Isso acho que tira um bocadinho aqui de... Não diria de seriedade ao início do campeonato, mas tira um bocadinho de magia. Acho que ser tudo ainda tão volátil acaba por tirar aqui um bocadinho de sumo ao campeonato. Eu já alguma vez te disse qual é que eu acho que seria o cenário ideal para mercado de transferências. Não. Portanto, nós temos mercado de transferências, são, no fundo são 2 meses, porque começa em julho e acaba no fim de agosto, portanto 2 meses, embora... Em junho já há muitas movimentações. E este ano com o Euro no início quase não houve. Sim, quase não houve. Só se meteram jogadores que já sabiam que iam sair. Mas é quando no fim dos campeonatos começam, os treinadores são anunciados, depois vai-se buscar logo aqui e ali outros jogadores. Mas pronto, tens esses 2 meses e depois tens um mês de janeiro. Eu, em vez disto, que são 3 meses em 12, eu só fazia... nem chegava a 2 meses. A minha solução nem chegava a 2 meses. Era o mês de julho, o mercado estava aberto. Depois abrias uma semana em setembro e aí já conseguias fazer os teus primeiros ajustes, ok, este jogador não está a render, ok, posso emprestar este jogador, etc. Depois fazias uma em dezembro ou em janeiro, uma semana, e depois uma em março, eventualmente. Se era na pausa das seleções. Nem precisavas da de março. Mas essa semana que tu fazias em setembro era a mesma coisa que teres do mercado aberto agora, não é? Mas não é tanto tempo. Sim, mas e os jogadores, em agosto os jogadores não estavam a pensar no mercado. Estavam na mesma. Porque os empresários continuam a dizer, olha, então, o Chelsea continua interessado em ti. Para o jogador 50. Vais ser o jogador 50 do Chelsea. Estás preparado? Mas nesse caso, em novembro, os jogadores também estão a pensar em mercado, não é? E em abril também estão a pensar em mercado. Sim, mas o mercado de janeiro é diferente. Ou seja, o mercado de dezembro, janeiro é diferente. Sim. Porque tens... É um reajuste a meio do ano. Tu não vais estar em setembro à espera de ser vendido em janeiro. Vai jogar e se calhar ali no aproximar do mercado já volta a aparecer na tua cabeça a possibilidade de sair ou não. Mas se calhar já te arrumava esse assunto. Em setembro, portanto, fechava no fim de julho. Campeonatos começavam, ninguém mexia nada, não é? Começavam, jogavam 3, 4, 5 jornadas, abrias em setembro na pausa de seleções, abrias uma semana. Quem diz uma semana? De 3 dias, basta 3 dias. Para os agentes ia ser forte, mas uma semana em setembro, fazias os ajustes, delegavas os sedentários, ias retocar o teu plantel e depois, para mim, abrias uma semana em janeiro. E depois, ok, até podias em março, num caso muito excepcional, aqueles jogadores que não jogam mais o resto da época, tu comprovavas, mas aí já estou a ir um bocado mais complexo. Mas uma semana em setembro, uma semana em janeiro, reduzias para metade o tempo efetivo em que há mercado de transferências, para um mês e meio, e eu acho que era muito menos especulativo e muito mais prático para os jogadores. Portanto, os treinadores iam garantidamente gostar. Mesmo que houvesse mais do que 2 janelas, havendo 3 janelas, mas era uma semana. Naquela semana muita coisa pode acontecer, mas é ali. Um treinador... Imagina Fazias na pausa das seleções? Exato, fazias na pausa das seleções. Que assim já nem os vias, nem os vias mais. Exato. Eles iam, já nem voltavam. Um treinador, imagina um treinador, o treinador do Braga, o treinador do Vitória, estão a meio das eliminatórias europeias a preparar jogos atrás de jogos com campeonato e tudo isso.
E depois tem sempre aqui O Jota, o receio de aconteceu que assim. a certa altura saia um O jogador. Jota sei. O Jota ainda foi relativamente cedo, não é? Mas imagina que alguém amanhã chega e vai ao Braga e vai buscar o Ricardo Horta, não é? E de repente o Carlos Carvalhal fica sem uma das suas joias. Ou amanhã alguém vai ao Vitória e saca o Tomás Andel. Pronto, e volta, e há esse handicap com isto em andamento. E por isso, se calhar naquelas alturas mais paradas, podia até fazer mais sentido. Mas pronto, desculpem trazer este assunto. É um tema relevante. Acho que não faz sentido estar o campeonato a decorrer e estar tudo em aberto. Tudo é possível, as equipas vão ficar completamente diferentes. Mas pronto, são opiniões. Acho que não mudará. Atenção, só uma reflexão. Eu não quero que soe a contradição, porque eu disse aquilo no início de os clubes portugueses prejudicar-se-iam se o campeonato, se o mercado fechasse antes do início do campeonato, se não houvesse um período de ajustes. Havendo um período de ajustes, acho Podias que já ir buscar e era mais justo. de outros Claro. clubes. Sim, Será que a nossa figura sombra do Ataque Rápido tem opinião sobre isto? Será? Sobre o mercado. Sim. Pá, eu tendo a concordar um bocadinho com o Pedro Filipe Maia. Muito bem, disse o meu nome Oh, inteiro. meu pá, e tudo. Deus. Muito bem. Respeito, Tens a certeza? isto começa a ser. Tens a certeza? Opá, sinceramente ainda não pensei muito sobre o assunto. Ok. Não estava preparado para ser interrogado agora. Mas parece-me que é prejudicial às equipas estarem a meio da luta pelos objetivos, principalmente este Sporting Braga, o Vitória, que luta pela entrada nas competições europeias e podem perder jogadores importantes antes Ok. das mesmas. Muito bem. Rapidamente, eu vou refazer a primeira pergunta que fiz ao Luís, que é para depois avançarmos. Quem é que vai estar mais ativo, no teu entender, esta semana, dos três grandes? Esta, ainda há duas. Sim. Ainda há duas, não é? Ainda há 2 semanas de mercado. Não, vamos ter uma semana. Termina, sim, 2 semanas. Desculpa. 2 semanas, desculpa. O cara até estava a ver a quantas é que andava. Sim, 2 semanas. Eu já estava uma semana à frente, desculpa. E tu estás a perguntar que é dos três? Dos três, Dos 3 crónicos candidatos. Dos 3 crónicos candidatos, em que já vimos que o Sporting quer um avançado e vai fazer tudo por Ioannidis. Já vimos Rui Costa dizer que é preciso chegar a um extremo e um avançado para o Benfica. Atenção, eu a vi para aqui, li que o Sporting tinha fechado o Vitor Roque. Não sei se... Sim, também é mais essa do Não Vitor sei se é Roque, mais pressão para o Ioannidis, Pois. mas era 20 milhões mais não sei o que em objetivos. Portanto, isto... Nós estamos a gravar na segunda de manhã, isto logo à tarde pode já não fazer nenhum sentido, ou pode já estar tudo efetivado. arrumado, claro. Mas é difícil para ver. Acho que tem, volto a dizer, tem a ver com vendas. Mas eu sinceramente acho que os clubes vão estar mais estes 3 em específico vão estar mais a resolver casos independentes do que propriamente a conseguirem grandes reforços. Primeiro vender. Primeiro vender e primeiro colocar também, porque há alguns Sim. jogadores também excedentários. Agora, não tenho grandes dúvidas que todos eles estejam ativos. Há uma questão. Eu acho que Benfica e Futebol Clube do Porto precisam mais de jogadores para o 11 inicial do que propriamente o Sporting. O Sporting já me parece um bocadinho mais consolidado. Não, estou sempre a falar do princípio, não saindo ninguém dos titulares, e o Sporting tem feito precisamente isso, né? Aparentemente Mateus Fernandes está fechado, aparentemente Rodrigo Ribeiro, depois de chegar um avançado, sairá também, para que não sejam mexidas as peças fulcrais para Ruben Amorim. E nesse aspecto, atenção, em anos anteriores Ruben Amorim teve dissabores já perto do fim e acredito que tenha esse receio na mesma. Mas se o Sporting conseguir vender segundas linhas para garantir que o 11 se mantém, não é se mantém porque defensivamente ainda há muitas dúvidas e há uma entrada em falso de De Baste que agora vai começando tem agora um passo soberbo, embora já estava 5-1, mas um passo muito bom para o Gyökeres jogando pela direita, mas já me parece uma equipa em termos de 11 mais consolidado. Os outros 2 acho que ainda precisam de jogadores claros para a titularidade, peças determinadas peças. Acho que o Benfica precisa muito de um lateral de créditos firmados. Acho que o Porto precisa muito de um lateral também de créditos firmados, mas mais urgente Esquerdo, precisa de um central. Lateral esquerdo. Sim,
Lateral esquerdo, sim, verdade. Mas acho que acima de tudo precisa de um central de créditos firmados. E não sei se este início muito bom do Porto, não é? É um início de época soberbo a partir dos 30 minutos da Supertaça. Até aí estava a ser calamitoso, mas passou a ser um grande começo, e desde esse jogo o Porto também não sofreu golos, mas receio que possa toldar um bocadinho aqui a sobriedade dos adeptos e parecer que está tudo bem e que a equipa está bem quando efetivamente não está bem alicerçada. Eu acho que Vítor Bruno consegue já reativar vários jogadores que estavam em sobrerendimento. É um bom maquilhador, não é? Sim, mas atenção, eu acho que Ivan Reimann não é maquilhagem, não é? Sim, mas vês nesse aspecto, por exemplo, uma espécie quase de primeiro ano de Sérgio Conceição, em que também havia muitos jogadores... Já fiz esse termo de comparação. Em mim já pensei nisso. Havia o Ricardo Pereira que estava emprestado, o Abubacar que estava emprestado, o Marega. Sim, tem toques. Tem toques em termos de aquela coisa de não ter dinheiro para ir buscar fora. No fundo, renovar o que há em casa e algumas peças que já pareciam encostadas. Acho que Vítor Bruno tem feito isso muito bem e parece-me que os jogadores também estão entrosados nas ideias do treinador, mas a época é longa, há competições europeias, há as taças, há castigos, há lesões, obviamente, e por exemplo, eu acho que o Porto já vai ter um teste bem mais exigente na próxima jornada, apesar de ser em casa, frente ao Rio Ave, que é uma equipa que normalmente consegue criar bastantes dificuldades aos chamados grandes e que, se não me falha a memória, ainda na época passada empatou no Dragão. Portanto... Jogo que 0-0, se não me engano. Sim, ou 0-0-1, mas sim, acho que empatou. E isto também para dizer que, se calhar, até ao final do mercado, poderão ser aqui encontradas algumas lacunas necessárias para reforçar no Futebol Clube do Porto, além da tal, para mim, evidentíssima, que é o central, e que o próprio André Vilas-Boas já assumiu a proposta por Neuan Pérez, que seria uma ótima opção, mas que vai ser um caso complicado. Bem, só para complementar aí, o Rio Ave empatou no Dragão a 0. Obrigado. Olha, vê aí os números do Vítor Roque, se no Paranaense, não no Barcelona. Enquanto ele procura isso... dizer o nome dele, pá. Sim, ok. Vamos dizer, é agora. Será que vamos conseguir lançar depois um separador? Para a semana. Para a semana lançamos um separador. Gonçalo faz isso. O Gonçalo faz isso. Inseres aqui. Mas é assim... Não, depois na pós-produção. Exato. Nós tínhamos um colega que dizia isto melhor que eu, ainda assim vou tentar. Connosco nós temos o Renato Alexandre. É verdade. Nosso novo estagiário. É melhor dizermos Renato Alexandre 2.0, porque senão as pessoas podem mesmo achar que é o Renato Alexandre. Renato Alexandre que nos vai acompanhar durante este ataque rápido. E assim, é um Renato Alexandre com melhor cara. É verdade. É um homem bem parecido. Está no nosso backstage, vai-nos prestar aqui um ótimo auxílio, como ele já está a tomar a iniciativa de o fazer. E além disso, vai ser o dono da rúbrica Desenterrada, em que nos vai meter aqui a pensar todas as semanas. E está aí em estudo ele poder ter ainda mais uma rúbrica, mas para já ainda não. Isto vai ser um work in progress. Nem ele sabe. Work in progress in the night. Importa dizer que o Alex subiu. Sim, o Alex foi para a equipa A. Nós continuamos na e equipa disse: eu não quero estar mais não quero ir mais fazer treinos ou perninhas AB. Portanto, não sei, o Kim Barreiros e a Rosinha fizeram de um road manager. Exato. Ele subiu-lhe a fama à cabeça. Está agora a tratar das redes sociais de Rosinha. É. Em paralelo com o seu trabalho no 00. Espero que não se esqueça da mala no comboio. Da mala no comboio. Pensei que ias adicionar um vocábulo. Apenas uma. Mala. Apenas uma. Uma mala. Já encontraste, Renato? Encontrei, sim, senhor. O Vítor Roque em 2023 participa em 45 jogos. Isto no Brasil. No Atlético Paranaense. Marca 21 golos e oferece 7. Bicho. E já agora comparamos com os do Hendrick. Desculpa lá, parece uma encomenda isto. Sim, mas sim. Enquanto ele procura... Sim, até porque vais eu não dizer sei se... Vítor Roque melhor do que Hendrick?
Não vou. Não, compara-se muito o Vitor Roque e o Hendrick, que são jogadores diferentes, obviamente. O Hendrick ganhou um hype muito grande. O Vitor Roque está um bocadinho no seu seguimento na medida em que é um miúdo que consegue render muito cedo a alto nível no Brasil, e é difícil render no Brasil. Força, já tens números, não é? Na época a sério do Hendrick no Palmeiras em 2023 também, o Hendrick participa em 53 jogos e marca 14 golos. Ou seja, o Vitor Roque marcou mais do que ele. É melhor. No Atlético Paranaense. Tendo em conta que o Hendrick tinha 17. 16 para 17. O Vitor Roque tem... Que idade 21? tem? 21. Vitor Roque já... 19. Tem 19. Pronto. É um ano mais velho. Digamos assim, um ano e meio mais velho do que o Hendrick. Mas calma. Agora vai-se comparar era no com Palmeiras o do Estevão Abel também, Ferreira, não é? O Palmeiras do Abel Ferreira gosta muito do 1-0. E não é só isso, também tens outras soluções em que o Hendrick joga bastante, mas há muitas outras soluções. E o Atlético Paranaense é completamente diferente, a dependência do Vitor Roque. Sim, o Hendrick não foi um titular absoluto no início, o Abel geriu bem o caso Hendrick. Mas isto tudo para dizer o quê? Se confirmar as notícias que o Romano avança esta manhã, estamos a gravar na manhã de segunda-feira, acho que o Sporting é de longe a equipa que se melhor mexeu no mercado dos três grandes. E nos próximos 15 dias fica quase quieto. Eu acho que o Sporting não precisará, fechando o Vitor Roque, não precisará praticamente de mais ninguém. Eu tenho um bocado de dúvidas se o Sporting vai atacar a época no meio campo. Portanto, há 3 opções claras para jogarem de início, não é? Yulman, Morita e Daniel Bragança. Aliás, nesta altura, eu acho que é quase 33 para cada um. E depois... Antes de tu concluires o teu raciocínio, Luís, desculpa, com a chegada de Vitor Roque, achas que podemos ter Pote a descer? Não. Aliás, isso para mim seria um erro. O Pote poderá ser um quinto médio para um meio campo a 2. Portanto, mesmo só em último recurso, eu diria que acho que é fundamental fixar o Pote na frente. Mas o que eu queria dizer é que o quarto médio, que eu imaginava que seria Mateus Fernandes, e acho que era um ótimo jogador para esse papel e para ter várias vezes minutos, passaria a ser de Dário Essugo, que, enfim, não tem tido, apesar de ter sido chegou até a bater um recorde de ser o jogador mais novo de sempre a jogar pelo Sporting, mas não tem tido uma evolução assim tão considerável quanto isso. Ainda assim... Foi campeão e desceu a divisão no mesmo ano. É verdade, o ano passado. Mas mesmo assim, eu lembro-me sempre do caso do Jenny Catano, que tem 2 empréstimos mal conseguidos e depois fixa-se de uma maneira brutal no Sporting. Portanto... Numa posição diferente. Sim. O Jerry joga depois numa posição diferente daquelas onde teve emprestado. Sim, certo, tudo bem, e num sistema diferente, claro. Mas de qualquer maneira foi alguém que conseguiu num patamar superior afirmar-se, o que não tinha conseguido no patamar inferior. Agora, Dário Essugo, eu fico com algumas reservas, mas, enfim, tendo em conta a realidade do Sporting, também não me parece propriamente uma má opção. Ele até já entrou agora frente ao Nacional, portanto parece-me que vai caminhar para aí, ou seja, não vai haver uma contratação de última hora para acertar ali o meio campo, como houve, por exemplo, em janeiro. Como é que se chama o miúdo do que veio do Estoril? O Coba. O Coba não está? Não. Ele também ia não ser emprestado. Mas ainda não se sabe. É um dos casos pendentes. Para resolver. Se não estou em erro. No início do mercado tinha-se falado de França, mas depois também se chegou a falar da ida dele novamente para o Estoril. Com a saída do Vasco, ficou abortado esse regresso. E depois, quer dizer, o sistema, o lado menos... portanto, eu acho que o Sporting do meio campo para a frente tem ótimas soluções. Já o ano passado até falava disso, da possibilidade de o próprio Jenny Catamo, o Kenda também agora, que é outro jogador, apesar de estarem a jogar como laterais, podem ser opções ofensivas e por isso Ruben Amorim ganha aqui mais opções ofensivas para o decorrer da temporada. Há o caso pendente de Marcos Edwards. Claro. Se Marcos Edwards sair, eu acho que o Sporting, apesar de ir buscar um avançado, precisa de outro criativo, de outro jogador capacitado. Não sei se ele estará... Se o mercado também vai conseguir ir ao encontro do que o Sporting pretende por Marcos Edwards, que é um jogador, nesta altura, claramente em segunda linha. Tem esse handicap também.
É que é um jogador que nesta altura está em segunda liga. Sim, claro, obviamente. E aliás, não é por acaso que se fala dele para os clubes árabes. Mas o setor ainda um bocadinho mais. Toda a gente que está em subrendimento diz assim, árabes, Exato. está aqui, Dinheiro. podem levar. O setor mais tremido. Desculpa. Força. Quando há uma emergência, diz, tens sempre a solução árabes. Olha, boa ideia. Olha, anda cá. Já se falou dos clubes árabes para o Francisco Conceição. Uma emergência. Sinceramente, Emergência. por amor de Deus, se isso acontece. Tens ali uma porta que se Mas- chama Arábia, vai para ali. É para ali. Mas só para finalizar, o setor ainda menos sólido do Sporting, o defensivo, e atenção, o Sporting contra o Nacional ganha 6-1, mas o Sporting concede imensas oportunidades ao adversário. É um resultado que também, lá está, pode ser um bocadinho areia para os olhos para essa dificuldade, mas acho que o Sporting tem opções internas suficientes para não ter que ir ao mercado Atacar mais. contratar mais alguém. Agora, claro, não vai ser do dia para a noite que a liderança de Coates é colmatada, Obviamente. ainda por cima com a entrada em falso de Debast, portanto vai levar algum tempo. Diomandé tem que ser uma opção válida para o imediato, mas há outras opções. Central mais velho é Gonçalo Inácio. É verdade. É claramente o mais experiente e o de maior valor nesta altura. Mas acho que nesse aspecto o Sporting não precisará de ir ao mercado. Maia, tu arrumaste quem é que não precisa destes 15 dias? Quem precisa mais, Benfica ou Porto? Porto, claramente. Porto terá aqui o maior desafio, talvez, da sua recente história no que diz respeito ao mercado. Porque esta questão do Vitor Roque, para mim, é paradigmática. Mudou completamente o ciclo em Portugal das equipas que antes podiam ir buscar este tipo de jogadores. Benfica e Porto, tipicamente, iam buscar um Vitor Roque por outros valores ao Atlético Paranense. Esse paradigma já mudou há muito tempo. Sim. Agora já entrou em cena para este tipo de jogadores o Barcelona, o Real Madrid, o City e o Chelsea por aí fora, como é o caso do Estevão, que aqui falamos na semana passada. Esse paradigma já mudou há muito tempo e agora volta a mudar internamente, porque é o Sporting que se posiciona à frente do Porto, claramente, e equipara-se com o Benfica no nível de jogadores que consegue ir buscar. Vitor Roque, para mim, é para jogar estando bem, e o Amorim, para mim, é o treinador perfeito para ir buscar o Vitor Roque. Vai tratar dele da forma certa, não vai, se calhar, pressioná-lo como o Xavi fez, a render imediatamente e entrou num contexto demasiado alto para aquilo que se calhar precisava. Entrar na Europa é difícil, o jogador precisa de outro tipo de apoios e não tendo a estrutura mental certa, não rende. Aconteceu isso ao Vitor Roque. Vai entrar num contexto perfeito, com o treinador perfeito para o fazer render. E um Sporting com Maxi... Como é que se chama? Maxi Araújo. O Maxi Araújo. sim. E com Vitor Roque. São 40 é um milhões mercado, em contrato. É um mercado brutal reforços. do Sporting, alto em termos de despesa, mas em termos de qualidade é muito forte. É muito forte. E o Vitor Roque... Pois, eu quando há pouco falava do Edwards, nem me estava a lembrar da questão do Maxi Araújo. que estará para assinar. Que está praticamente É um fechado. mercado E aí já não cirúrgico precisará de ir ao brutal. mercado. E o que é que tu, no teu entender, por exemplo, fez com que o Vitor Roque foi muito associado ao Porto? E o Porto não consegue. O Porto Nesta fase não consegue. Não consegue porque o próprio treinador já, aliás, o presidente disse ontem Sim. que A venda de foi Evan muito Nilsson, transparente. a venda de Evan Nilsson foi para quase inscrever a equipa nas competições Exatamente. europeias. Foi extremamente transparente e isso dá para ver claramente a dificuldade que o Porto passa neste momento financeiramente. O Porto estabeleceu um limite, por exemplo, pelo Noan Pérez, que me parece difícil que o vá conseguir 15 milhões. ir buscar, 15 milhões ou nada. O Vilas Boas disse isso publicamente ontem. O Udinese puxou para os 18, vamos ver se cedem ou não, mas se o Porto não consegue ir buscar o Noan Pérez... Mas para mim ainda... Ou seja, para concluir, o Noan Pérez seria o central perfeito para encaixar no Porto. O Carlos Daniel disse aqui isso há dias, acho que era excelente contratação. Não conseguindo ir aos 15 por Noan Pérez, depois dificilmente consegues ir buscar uma segunda linha por este valor e da mesma qualidade. E depois o avançado, para mim, é a situação em que o Porto terá que ser mais criativo do que nunca, porque tu não vês, internamente não vês uma solução, internamente digo campeonato português, Sim. não vês uma solução de caras para substituir 150 golos que o Porto perde no mesmo verão. Evan Nilsson e Taremi. São 150 golos nos 4 anos que eles estiveram aqui, uma média de 40, fizemos nós no outro dia essa conta, 40 por época. Não é Namaz, não é Fran Navarro, não é o Tony Martínez que vão fazer 40 golos por época juntos, quanto mais cada um.
E para ir buscar um avançado que faça 20, 25 golos numa época, tu tens que desembolsar o que o Sporting está a desembolsar pelo Vitor Roque. E mesmo assim, vamos ver. Mas internamente não tendo essa capacidade, lá fora os valores são estes. A tabela é esta. Um goleador custa 30 milhões, 20 milhões. Gyökeres no ano passado custou isso. Pavlidis também. Pavlidis custou isso, o Vitor Roque custa isso e o Porto não tem isso para dar. Portanto, ou o Porto é extremamente criativo e consegue ir buscar com menos um jogador e se calhar terá que olhar para o campeonato português, e aqui tu não tens... Foi essa tentativa com o Vitor Roque que acabou por não conseguir. Não? O Vitor Roque, o Porto não consegue chegar a esses valores e agora nos próximos anos não vai conseguir chegar. Portanto, o Porto tem que fazer aquilo que fez com o Jackson, com o Falcão, que é olhar para o mercado periférico, acertar na contratação. Esse mercado periférico também já não é barato. Pois, a questão é essa. Essa é que é a questão. Não, o Porto tem que ir descobrir. Tem que ir descobrir. Enzo Fernandes custou 18 milhões ao Benfica, o Ezequiel Fernandes, que foi entretanto para a Arábia Saudita, iria custar também 15 milhões, e estamos a falar de um médio. Sim. Não estamos a falar de um avançado. Por isso o Porto tem mesmo que ser aqui muito criativo e encontrar uma pérola no deserto e fazer com que ele renda. Não vejo quem. O Porto com certeza estará a fazer esse trabalho. Agora, para mim, este é o desafio, o do avançado e do central. O lateral esquerdo até já dou de barato porque o Galeno está a tapar ali o buraco de forma consistente. Pronto. Sim, mas também para não já sabemos, em jogos nacionais. Em jogos nacionais. Sim, mas depois também não, há esse problema que o Luís também já aqui notou, que é não sabemos que tipo de raid vai fazer a Juventus à cidade do Porto, na tentativa de ter ainda pode ir o Francisco Conceição e o Galeno. Isso vai fazer, claro. Ainda falta ali o Wendel. Porque, se o Wendel ficar... Eu acho que o Vítor Bruno, se o presidente vai-lhe colocar a questão, tu queres mesmo o quê? Ele vai ter que ir buscar um avançado. Aí não tem hipótese. Um avançado e um central, pronto. O lateral esquerdo ficará para o segundo plano. Eu acho que o central é mais urgente. Porque... E acreditar que o Fran Navarro vai render os gols que ele precisa. Não. Acreditar que o Fran Navarro vai permitir a outros jogadores renderem golos, não é? O facto de tu estás a aproximar Nico da área já mostrou que está a trazer golos. O facto de tu... Libertas o Ivan Jaime também. Ivan Jaime é um jogador com golo, é um jogador até se calhar com mais golo do que Francisco Conceição, embora sejam jogadores totalmente diferentes, mas a ocupar se calhar às vezes os mesmos espaços. Portanto, se calhar a solução é que eu percebo o teu ponto de comparação e obviamente olhas para um Sporting, tem um Gyökeres, olhas para um Benfica, tem um Pavlidis, enfim, está a começar, mas com bons indicadores e a equipa a jogar para ele. Acho que não e no Porto não tens, não é? Não, o Porto não tens nem um Pavlidis, nem um Marcos Leonardo como segunda linha. Sim, claro. O Marcos Leonardo vem na sequência, não do mesmo nível, mas vem na sequência do Hendrick e do Vitor Roque. Ele não é um jogador que faça muitos golos no Brasil, nem sei, por acaso. Eram poucos. Ele era muito criticado no Brasil. Sim, não fazia muitos golos. Mas ele estava num Santos que desceu divisão. E destacou-se lá. E ele mal entra no Benfica, ele sempre que entrava fazia golos. E é um jogador que precisa de confiança para o fazer. Ele em anos é o melhor reforço de inverno que o Benfica tem. Imagina Dirias que Artur Cabral seria um bom reforço para o Porto? O Vítor Bruno, tirando o contexto que o Artur Cabral passou no Benfica, o Vítor Bruno ia buscá-lo ao aeroporto se fosse preciso. Um jogador das características e da qualidade do Artur Cabral no Porto, perfeitamente. Aliás, internamente, no Campeonato Português, tirando os grandes, eu não vejo nenhum jogador capaz de jogar no Porto hoje em dia. Acho que o Porto deixou fugir entre aspas. Acho que os portugueses deixaram fugir o jogador que mais poderia render a fazer golos em Portugal, que era o Rafa Morrica. E saiu por 10 milhões. Então vou-te perguntar outro. E o Banza? O Banza sim. Acho que o Porto também poderia ir buscar o Banza, mas não consegue. Se o Braga quiser encaixar o dinheiro que precisa com o Banza, o Porto não vai pagar. Não sei. Atenção, eu acho que se calhar um Artur Cabral, neste formato de Porto, funcionaria melhor do que um Banza, mas eu acho que o Banza poderia ser uma opção realista. Eu gostei muito do Banza o ano passado e acho que ele só não está no Braga. Primeiro, só não vai jogar no Braga. Primeiro, porque o Braga precisa muito de vendê-lo. E segundo, porque ele também quer muito ser vendido. Quer muito sair. Por alguma coisa ele foi despromovido à equipa B. E terceiro, porque ele disciplinarmente também não está a saber gerir esta situação do mercado. Quando tu desces a uma equipa B, desvalorizas. Não é? Quando um clube coloca um jogador numa equipa B, garantidamente não o está a valorizar. Ele tem contrato até 2020. Tem mais 2 anos de contrato?
o Banza? Não sei, mas vejo. Não, porque não sei. esse acaba por ser o problema. O jogador fica desvalorizado quando desce para a equipa B. Quem o quer comprar não vai dar tanto quanto o clube que Claro. quer vender vai dar. E aqui há um braço de ferro que às vezes até pode ser um bocadinho pouco inteligente. Pois Acho que o todas jogador as partes. perde sempre. O clube perde financeiramente, claro, mas o jogador também não ganha nada em forçar. Eu não sei o que é que aconteceu. O Carvalhal disse que há pouco compromisso da parte dele e, portanto, não cabe no grupo. Sim, uma das versões já percebemos, não é? É essa. Falta depois a outra Claro. do jogador. Mas sim, mas Acho que o Porto, um Banza no Porto seria um jogador para fazer golos. Mas eu não vejo o Braga a vender ao Porto, nem vejo o Porto a conseguir pagar o que o Braga pretende, que eu nem sei bem quais são os valores que o Braga está a pedir. Falava-se a rondar os 15 milhões. 15 milhões. É pesado, mas não é proibitivo. não é, Sim. é isso. Não é proibitivo. Estás a Agora, falar de um avançado de mas- 28 sim. anos. Mas para a realidade do Porto, eu acho que pegava nesses 15 milhões e aplicava muito mais rapidamente num central do que num avançado. Sim, Ainda sim. assim. Ainda assim, porque a equipa, no seu todo, tem mostrado muita capacidade para encontrar espaços para finalização e tem conseguido marcar golos. Portanto, o Banza faz ao 23 formato. o ano passado, 23 golos em 41 jogos e não foi uma época de um sucesso Mas incrível. ele faz uma primeira metade muito boa, depois na Sim. CAN, o regresso da CAN foi muito prejudicial para ele. Não correu bem, não. Ele Mas- tem contrato até 2027, ainda tem. Ainda é O Braga muito. joga muito com isso. Pode ser aqui uma solução, vamos ver como é que o Porto se mexe agora, que é certamente um dos maiores desafios do Porto para encontrar reforços, vai ser, e vamos ver se o Porto consegue ser criativo, porque nestas fases é que se vê a estrutura que tu tens, em termos de scouting, Sim. em termos de... Que é toda nova. que é toda nova, mas o Bizarreta também tem experiência no mercado, para outros níveis, é verdade, Marselha e Barcelona primeiro, noutra fase, Sim. Barcelona rico, com poder, Marselha um bocadinho mais, diria, com mais capacidade que o Porto, e agora está numa equipa, não vou dizer pobre, mas está numa equipa com menos capacidade financeira para atacar mercado, e aqui é que se vai ver se o Zubizarreta de facto tem esta capacidade de mercado ou não. O Jorge Costa também conhece bem o mercado nacional, portanto vamos ver o que é que o Porto consegue fazer, mas acho que o Porto é o que tem maior necessidade. Agora, concordando com o Luís, este início de época está a maquilhar muitos problemas e acho que o Vítor Bruno está a conseguir fazer render jogadores como o Ivan Raima, como o Nico, o próprio Galeno saber aceitar esta condição de lateral esquerdo, acho que é mérito do treinador e do jogador, obviamente, e está a maquilhar muita coisa e o Porto está a render. E isto pode mudar um bocadinho o cenário, não é? Ontem o Vilas Boas diz que o Porto não está em saldos e este início de época suporta Claro. a sua posição, não é? Calma lá, Sim. eu faço um esforço, aguento esta malta e se calhar arrisco-me a lutar pelo título até ao fim ou se calhar a ser campeão e pronto, a venda do Evanilson dá-nos aqui um balãozinho de oxigénio e dá para ir buscar um central. Mas eu acho que o Porto, apesar de também, para mim, na minha opinião, é a equipa que mais precisa de mercado, mas para peças certas, não é? Não é Mais precisa não é- e menos consegue. E menos consegue, obviamente, mas o caminho do Porto provavelmente vai ser o caminho que há uns anos o Benfica teve, há ainda mais anos o Sporting teve, que é, apesar dessa necessidade, vai tentar encontrar as soluções dentro de portas, não é? Já Sim. está a aparecer um enorme Martim. O próprio Vasco Sousa tem sido aqui uma entrada muito interessante, uma aparição, e que agora até já foi titular E o neste surgir último do jogo. Vasco Sousa até já permitiu, eu não sei como é que isto surgiu, mas acho que a notícia tem fundo de verdade, que o Flamengo quer dar uma porrada de dinheiro pelo André Franco. O André Franco, sim. E aí o Porto fazia uma venda extraordinária do André, mesmo para o André Franco Claro. era excelente. Toda a gente ficava a ganhar, o Franco ia para um grande clube mundial e o Porto ficava com o Vasco Sousa e com mais dinheiro em caixa para ir reforçar Sim, sim. outras E posições. mais, e até podes só vender o André Franco por 5 milhões, mas o próprio Vasco Sousa, se ganha o lugar, por quanto é que o vendes daqui a um ano? Não é? Também há O esta Porto questão. não tem o passo todo, quer comprar o resto ao Vitória. O André Franco, vamos imaginar que seria titular do Porto, nunca atingiria um nível aliado ao potencial que terá, para depois ser vendido por um valor Igual ao Vasco à Sousa. tuga, Claro, não é? sim. De 40, 50 milhões. Não. O Vasco Sousa se calhar tem esse potencial Sim. para conseguir ser uma venda dessas. Já vamos longos na hora, mas sobre o Benfica, Luís, ainda há muito. Parece uma espécie de vulcão
até porque o Neres agora também foi para Nápoles, portanto vê de longe o Vesúvio. Mas já nem é um vulcão muito adormecido, já é ali muita em erupção este mercado de transferências do Benfica, sobre as opções que o treinador quer, as opções que o treinador tem e as opções que a direção consegue dar ao treinador. Eu quando há pouco o Maia estava a falar de o Sporting se perfilar para fazer um mercado brutal, eu estava na minha cabeça a discordar um bocado. Porque eu acho que no papel o Benfica está a ter um mercado mais brutal no papel. Só que o grande problema do Benfica... Qual é o teu papel? É este papel? Não, o papel é ou que é o papel o Benfica... das escolhas? Para quem O está a Benfica ouvir em chega áudio, à hora- Humberto está a fazer, vou fazer aquela tradução. Humberto está fazendo o sinal do dinheiro. Exato. O papel de o Pavlidis não é uma novela a Ioannidis. É uma Certo. novela em que o Benfica resolve antes da pré-época. E ele chega, faz a pré-época, marca golos, encanta. Agora já se viu, a equipa já joga muito para ele e ele joga muito para a equipa. Achei muito interessante. Por acaso nós fomos... eu fui rasgado porque fui transparente ao ter dito que não tinha visto jogos no episódio anterior. Meus amigos, eu posso dizer que os vi, mas eu prefiro ser aberto. Claro. Nós estamos aqui para interpretar sinais e tudo isso. Agora, pronto, às vezes não dá para ver. Olha, mas desta vez vi os jogos todos e acho que o Pavlidis tem já uma conexão muito interessante com a equipa. Agora, a equipa é presa. Um excelente exemplo que não demos há pouco do facto do mercado não fechar e ser oportunidade para não só para revelar jogadores como para inibir contratações e toda esta dinâmica é o Tiago Veia. É verdade. Exatamente. Que estava na porta de saída e agora é o herói. Uhum. E eu acho que isto mostra que os adeptos do Benfica, mais do que jogadores de grande qualidade, estão sedentos de referências no clube. E o Tiago Veia, de repente, emerge como o jogador que veste a camisola e que sempre que é preciso dá um bocadinho de luz aos adeptos de que por exemplo, o caso do Neves que sai e os adeptos ficam chateados mais por sair uma como figura. é que tu, colocando-te nas chuteiras do Tiago Veia, como é que tu achas que ele se deve sentir na ótica de que este treinador não conta comigo, eu sou dispensado, sou chamado porque o Neres não está? Atenção, ele jogou a pré-época a defesa de direito e neste jogo entrou para médio esquerdo, para extremo esquerdo. Para a posição dele. Sim, ali, esquerdo, direito. E de repente faz aquilo. É uma fotada de luva branca, como é óbvio, mas é sempre um ponto de interrogação, porque... Eu acho que o Benfica, sendo que o Tiago Veia é um jogador de qualidade média alta, não é titularíssimo para o Benfica, acho eu. Interpreta ali a forma como ele veste a camisola, como ele se entrega ao clube, como ele sente mais as derrotas, se calhar, do que os outros, sente mais o momento do clube do que os outros e tem qualidade para a espaços aparecer e fazer aquilo que fez esta semana. Acho que ele claramente é um dos que pode sair e o Benfica não vai ficar mais pobre por isso. Perceba que os adeptos vejam nele a figura Benfica do adepto, não é? É quase um adepto dentro do campo. Acho que o Benfica, ou Roger Schmidt, melhor dizendo, precisa ou quer outro tipo de qualidade. Coisa. Não percebo como é que... Porque comparar Tiago Veia e Neres em termos de qualidade não tem comparação. Não. Agora, em termos de utilização do Benfica, é quase igual. Sim. Entram e tentam agitar o jogo. E o Roger Schmidt geriu dois jogadores de qualidade muito diferente, quase de forma igual. O Neres já saiu. Acho que o Tiago poderá também... Se ele quiser ficar no Benfica por ser muito benfiquista e por gostar muito do Benfica, ok. Se ele quiser jogar, acho que para a carreira dele seria sair. Mas aí eu percebo que os jogadores também jogam um bocadinho com a emoção. Ele depois de uma ótima época no Estoril, eu acredito que ele prefira estar num patamar Benfica, mesmo como segunda linha, à espera da sua... Mas já é a segunda época, Luís. Está bem, eu percebo. Mas... é um bocadinho a lógica do Gonçalo Borges no Porto, não é? Quis ficar para jogar num patamar que não é o Estrasburgo, que não é o... Mas não se perfila para ser uma época em que ele vai ter menos utilização que a anterior, não é? Até porque ele aqui é também trabalhado numa posição diferente. Hoje, por acaso, vinha num jornal, acho que era o Miguel a falar dele. O Miguel. Lateral. O antigo extremo que depois passou a lateral. Acho que o Tiago Veia seria um caso de sucesso se o fizesse. Sim, mas é assim, eu desde logo acho que o Benfica, eu há pouco acabei por não concluir, mas eu acho que o Benfica no papel estava a fazer um mercado muito bom.
Portanto, vai buscar o Best, que é alguém referenciado pelo treinador, contrata em definitivo o Carreras, que já teve meia época de clube, embora com algumas deficiências evidentes em termos defensivas, mas com muita capacidade ofensiva, a meu ver. Vai buscar Leandro Barreiro sem custos, portanto um jogador livre no mercado. Pavlidis é uma ótima adição e no fundo, um dos grandes problemas da época passada. Acho que o Benfica fica ainda a precisar de um grande lateral. Isso é o que, para mim, mais me salta à vista. Na direita ou na esquerda? A jogar na direita ou a jogar na esquerda. Portanto, não, tendencialmente diria na esquerda. Acho que o Bozinho não está disponível. Exato. Não, eu estou a dizer, podia ser para um lado ou para o outro, porque depois também há os tais ajustes. Orsnes já foi adaptado à direita, o próprio Tiago Gouveia. Precisa de um lateral esquerdo, com o Carreras e com o Best? Eu acho que o Benfica precisa de um grande lateral. E acho que nem um nem outro são. Agora, o Bá também não é. O Bá é um jogador fiável, embora tenha já 2 épocas em que teve aqui e acolá lesões que o limitaram 1-2 meses. Não é? Verdade. E o Benfica fica sem alternativa. Mas acho que precisa de... Como o Benfica teve Grimaldo, depois... À direita nem interessava que fosse alguém que tivesse grande andamento ofensivo, porque o Grimaldo era o principal motor do Benfica. E o Benfica, nesta altura, não o tem. E também não o terá num meio campo a 2, em que notas até um Leandro Barreiro a acelerar muito com bola quando a tem, quando tenta transportar para a frente. Mas é um jogador que... Enfim, que não te rompe propriamente linhas, não, é um jogador algo limitado quando chega depois à entrada do último terço. E é muito parecido, ele e Florentino jogarem os dois, é muito parecido. Exato. Sim, é parecido. Não são jogadores assim tão distintos quanto isso. Ou seja, se tu ao lado de um Alan Varela metes um Vasco Sousa, já é um nome totalmente diferente do que metes Grujic. Claro. Aí são parecidos. Até se metes Eustáquio, já é um jogador diferente e que depois também permite ao Nico Gonzalez chegar mais à frente. No Benfica, teres 2 jogadores mais estanques, embora um mais para a recuperação como o Florentino e um até mais para transporte como o Leandro Barreiro, mas que é limitado no último passo. E depois, os jogadores que tens a tentar trabalhar naquele último passo também são, ou naquela zona de ruptura, tu vês sempre a equipa a jogar para o Pavlidis, porque, enfim, ok, quando já estava 2-0 consegues um passe, uma desmarcação do Orsnes, mas em condições normais o Orsnes não consegue dar tanto isso, como daria um Neres, por exemplo, ou um Di Maria nas plenas capacidades. Enfim. Não acho que o Benfica precisa de lateral, acho que o Benfica precisa urgentemente de um criativo. Pois, o Prestiani apareceu nesta pré-época. O Benfica tinha era o David Neres. Falo mais da posição Rafa. Sim, estás a falar de mais dentro. dentro. Eu continuo a achar que a posição Rafa vai ser para Di Maria. O Prestiani está lá. Ou o Cockchu, ainda o Cockchu também. Mas o Prestiani, na pré-época, fez muito essa função de criativo. Fez e correu bem. Agora, no campeonato, as coisas são diferentes e ele não está a mostrar que é o jogador que prometeu ser na pré-época. Na equipa B já não tinha... Não encantou. Alguém lhe deve ter dito, olha, tu rematas como o Di Maria. E então ele tem... o Benfica sai em contra-ataque e ele remata de fora da área. Mas vocês acham que a mentalidade de Schmidt permite que exista um jogador com essa... mentalidade criativo e não tanto um jogador o Benfica joga jogando com a posição de 10 ou falso 9 ou mais vagabundo, digamos assim, no meio campo ofensivo, como é o caso de Prestiani agora, o Rafa antes. O Benfica precisa de um jogador que faça a diferença e o Prestiani ainda não tem essa confiança, não tem essa capacidade. O Cockchu não é esse jogador, é um jogador de passe, de ruptura, e o Benfica precisa de alguém que... um João Félix tem potência, não é? E não, é isso. Não, o Félix não vai... Acho que vi no outro dia ali que o Aston Villa está muito bem posicionado para poder levá-lo e que o Félix só virá para Benfica se for a sua última das últimas opções, não por desrespeito ao Benfica. Já depois do Barcelona. Sim, já depois do Barcelona. Se for, não por desrespeito ao Benfica, mas porque quer continuar a carreira ainda em clubes grandes da Europa. O Aston Villa vai ter Champions também. Champions, pronto. Premier League. E Premier League é outro patamar. E por isso acho que o Benfica precisa de um jogador dessas características. Acho que seria o mais urgente. Pavlidis vai garantir golos, se não se lesionar
correndo esse risco. Tem uma segunda linha com o Marcos Leonardo. Mas isso é um grande risco também. É um grande risco, claro. Sim. E para E as a laterais Arthur Cabral tens sempre o teu joker, que é o teu, do Schmidt, que é o Austin. No limite Sim. joga lá ele. Sim, mas quer dizer, o Ou Austin até na não é baliza agora, propriamente tem 2 lesionados. Só- Sim, na Eu vou-te dizer, honestamente, o jogador nas laterais que eu acho que podia fazer diferença neste Benfica, e atenção, estamos a falar num Benfica com um duplo pivô, certo. e isso permite que os teus Os laterais subam mais. mais à vontade. Acho que ainda é o Carreras, que é um jogador que, do ponto de vista defensivo, ainda é muito Faz lá pela errático. carreira. Sim, mas é um jogador que consegue uma envolvência interior muito interessante, e parece-me que tem algum potencial para crescer nesta equipa. E para ser um bocadinho também um criativo, um desequilibrador disfarçado, não é? Vindo de trás para a frente. Mas sim, o que o Maia diz é elementar, não é? O Benfica, eu acho que não pode atacar a época com Orsens e com João Mário como interiores, sim. não é? Precisa de um repentino, precisa de um jogador que vá para cima, precisa de um jogador que consiga diagonais, consiga fugir, porque este Benfica parece muito desenhado para pressionar um adversário que saia com bola e ganhar-lhe a bola e ter espaço e fazer golo. Primeira época de Schmidt. Pronto. Só que o adversário pode Já optar sabem. por não sair curto, pode bater bola. E já sabe. E aí é preciso o Benfica receber a bola, saber o que fazer, encontrar espaços e tudo isso. E não me parece que esse Benfica, nesta altura, tenha capacidade para o fazer. Eu acho que Cockchu é fundamental lá dentro para o tal passo de ruptura, mas mais importante que tudo é um jogador que saiba encontrar esse espaço. E, portanto, com bons laterais, com laterais ofensivos, com laterais com capacidade para atacar, o Carreras e o Bá, o Benfica pode ter um bocadinho isso disfarçado e aí jogar com uma equipa mais de equilíbrio no meio campo, mas mesmo assim, eu acho que para grande parte dos jogos do Campeonato Português precisa de um desequilibrador. E apesar desta grande entrada do Tiago Gouveia, não parece que o Tiago Gouveia seja a curto prazo uma solução válida para jogar de início e para ser logo esse jogador. Ora, meus senhores, vamos ao mais e menos da semana? Acho que é o desenterrado primeiro. É o desenterrado. Eu só queria dar uma nota, deixa-me só dar esta nota final em relação estás à vontade. ao mercado português. Nós quase nem há pouco falávamos da dificuldade de ir buscar jogadores, de descobrir jogadores, e de facto cada vez mais os departamentos de scouting são fundamentais em Portugal, seja em que nível for, mas são realmente fundamentais, porque tu, por exemplo, olhas para um Braga, e o Braga, que não há muito tempo foi, por exemplo, foi num negócio com o Trincão, mas foi buscar um jogador ao Barcelona, um jogador que já chegou à seleção A espanhola. Os dois avançaram, dois dos reforços para o ataque, um vem do Mirandés, estava emprestado pelo Girona, mas vem do Mirandés, que é o Gabriel Martínez. Sim. E o outro, o Roberto Fernandes, que até já marcou um gol, vem do Málaga, que se não me engano estava na terceira divisão. Segunda divisão. Portanto, isto está a ficar cada vez mais complicado para os encontrar. Não é? E o mercado da segunda. E vendes o Evan segunda Nilsson liga. ao Bournemouth, não é? Sim, Não sim. vendes ao Liverpool. Sim. Mas o mercado da segunda liga e terceira espanhóis está a revelar-se Está muito forte. um novo alvo das equipas portuguesas, O até Gil já Vicente fez muito isso. classe Já média tinha alta. feito o Sim. Arouca. O Tondela. Tondela, chegou sim. a ir buscar. Tondela. E acho que até o Passos. O Estoril tem um avançado que é o Marquês, que veio de Espanha. Sim. Embora esse estivesse com o rótulo Juventus, não era? Que ele até veio emprestado pelo Juventus. Ele tem ascendência venezuelana, até se não me engano. Sim. E jogou no Barcelona B. Sim. Sabe, Mas acredito que qualquer um preferiria a Argentina comprar, não é? Só que já não dá. Não dá. Não. Tens que ir Nem- buscar. nem- O Arouca fez isso muito bem, vocês já disseram. Portanto, está a ficar mesmo. Portugal tem que ser muito criativo. E felizmente os clubes têm muito boas estruturas e os que conseguirem detectar mais cedo nesses mercados já muito periféricos e que antes não se olhava, vai-se safar. Porque... Há aqui uma dúvida que eu tenho, por acaso nem conseguimos nesta altura ter essa percepção total, tem a ver com a tal lei da vinda dos estrangeiros para Portugal, que entretanto foi modificada, se prejudicou alguns destes clubes menores, nomeadamente contratarem no Brasil, que era muito um alvo apetecível, e havia muitas investidas ao Brasil. Não sei se possa estar relacionado ou não.
mas é uma dúvida que nós também nunca só Sim. vamos ter quando falarmos com os scouters ou os scoutings para perceber isso. Ora, O outro remate final era, acho que, olhando para o Braga, também há uma necessidade enorme de um lateral, porque verdade, João Mendes, João Mendes e Vítor Gomes e Marine e, ajuda-me, está-me a falhar o outro, mas sinceramente nenhum me enche as medidas e acho que do lado esquerdo seria mesmo importante um bom jogador com projeção ofensiva para se misturar na muita qualidade que existe em termos ofensivos, e acho que o Vitória também me parece o outro lateral esquerdo foi o polaco, o exato. Wdowick. Pois, esse ainda não, admito que ainda não vi com especial atenção. E depois, em relação ao Vitória... Também em jogos oficiais não jogou. Sim. Pronto, ok. Em relação ao Vitória, acho que a saída do Jota Silva para já está a ser bem remendada dentro de campo. Há boas soluções para o meio campo, partindo do princípio que não sai mais ninguém, obviamente. Acho que o Vitória vai ter necessidade de vender. Vender talvez o Andel. Eu nem sei quanto é que defesa rende também. a entrada na fase da Liga. 4 milhões, acho. Na Conference? Na Conference. É muito dinheiro. Achava que era menos. Isso não será na Eu Liga achava Europa? que era mais. Não, eu acho que são 4 milhões. Agora Não. estou a falar pelo que eu vi. Mas pode estar Não certo. confirmei. Eu não sei. Sim, mas posso admito, tentar não sei. confirmar. Mas acho que precisa claramente de um bom avançado para atacar a época. Não é? Sim. Porque Nelson Oliveira até tem estado bem. Tenho gostado de Caio César também, mas a equipa ainda está... Sim. Depois de ver André Silva recentemente, o Anderson também, falta um jogador dessas características. 3 milhões e 200 mil euros. Ok, não é mau. Perto mal. disso. São 285 milhões a distribuir Pensei que por era todos menos. os 36. Ora, vamos ao nosso desenterrado então. Bora. Então vamos ao primeiro desenterrado da temporada com o Da era Renato Alexandre. da era Renato Alexandre. Ora, correndo o risco de vocês adivinharem logo na segunda tentativa, porque eu acho que vocês têm um conhecimento futebolístico invejável. Ixi, Mas com eh, palavras tu tinhas- muito caras. Estás assim muito... Estás tenso. Tu tinhas Estás. dois, um fácil e um difícil. É, não é? E vieste Tem aqui manga, uma segunda vieste manga opção. comprida. Veio de polo. De manhã tens que ser. Vai estar um Meu calor do caralho. Eu estou aqui a assar. Gonçalo, não Ainda queres volto a ligar aí casa. o ar-condicionado? Está um calor. Então, Renato, diz lá. Aqui o nosso desenterrado de hoje é espanhol, tem 37 anos, transferiu-se agora recentemente nesta janela de transferências para uma equipa num escalão inferior, Mas em Espanha? em Espanha. Já foi treinado pelo Mourinho. Opa. 37 anos. Começa a aquecer a partir daqui. Real Madrid. Mata. Não é o Mata. Casorla? Podia ser o Cazorla Não é o continua lá no Oviedo, se não me engano, no Saragossa. Ele renovou e já tem 39 anos, o Cazorla. É o Derrea. Não. Deve foi para a primeira. Foi internacional lá pela seleção espanhola 5 vezes. Opa. 5 vezes O é Mourinho pouco. tem que ser Ok, assim do Real Madrid. Então Real é meio Madrid. roto, é meio roto. 37 anos. Esteve associado ao Sporting em 2020. Opa. Não jogou no Sporting. Não é o Não referee. jogou Não é o no referee, não. Sporting. Estavas a Zé, achar-nos Zé. muito Zé. melhor que o que nós somos. Mas eu acho que vais ouvir o nome e vais ficar... Eis. É sempre. Era Isso esse. acontece. Albiol. Associado ao Sporting. Não é o Albiol. Mas o Albiol renovou também com o Villarreal, não podia ser. Para a segunda. Foi para a segunda. Não tem nenhum título pela Não está seleção na segunda. espanhola? Ainda está mais abaixo. Ainda está mais abaixo, RFF. Havia um que andava lá há muitos anos, que era o Guiza, não era? Lembras-te É o daquele Guiza. avançado? Mas esse não Sim, foi mas treinado Era esse por é- ele. companheiro de Cristiano Ronaldo. É Real Madrid. Na temporada 2011-12, em 5 jogos na Liga dos Campeões, ele faz 5 golos. Hã? Oh. É avançado? É avançado. Ei, peraí, companheiro de Ronaldo, 11-12. Esta é fácil ou é difícil? Esta é a fase. Espanholo. Imagina a diferença. Espanholo. Espera, eu vou dar uma que é dada. Ele na altura vai de Espanha para a Itália. A esta altura já estou a dizer que burro. meu bem, Ele vai, mesmo. ele vai de Espanha para a Itália numa leva de espanhóis que chegaram a um clube em Itália. O Calerron. 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 José Maria Calerron. Calerron. Ele estava no Granada e foi agora para Foi para o Marbella. Pois que é a equipa Que mesmo bom. da casa dele, para Que o bom. Marbella. Quem me dera. Foi aproveitar Também a ia. vida.
Que lindo, meu. Callejon, este Zé Maria. no Nápoles. É o Zé Maria, não é? sim, Bem, sim, e jogava sim, bem. sim. Bom jogador. Callejon. Era capitão. Aliás, E ele continua com aquele bigodinho, bigodinho. mas agora está mais branco. Porque Callejon. já está com branco. Callejon brilhantina, que ele usava assim o cabelo. Exatamente, Pois tudo era. para trás. Lá um vídeo. Aquela- Imagina o dinheiro que era gasto naquele balneário com o AMSIC e aquela crista e a brilhantina. Em gel. Exato. Língua de vaca. E queres ir ao difícil? Vocês querem ir ao difícil? Espera, como assim o difícil? Há um difícil agora. Há outro? Não sei se Se queres. quiser. Tu vais já matar dois? Mas era caso este fosse fácil. Olha que isto é a época toda, amigo. Pois. Eu se Não, calhar mas, guardava este. não, mas eu alinho. Então vá, agora já Vai, falámos. vamos a isso? Vamos a isso. Pronto, eu vou já dar a pista mais óbvia deste jogador. Ele foi campeão sub-17 por Portugal, Oh. europeu, em 2016. Faz parte desse lote. Martelo. Não é o Martelo. É avançado também. O Martelo foi em 2016? Não, se calhar não foi. Foi 19. 16. Não vais trazer outra 16. vez o Gomes, espera. Mas era sub quê? É a geração Gomes. Sub-17. Sub-17. 17. Geração Gomes. O Zé Gomes? Não é o Zé Geração. Gomes. Geração Zé Gomes. Foi Ele a na primeira. altura jogava em França. Foi a primeira seleção a ganhar depois o primeiro título europeu depois daquele de 2003. Três. Tivemos aqueles anos todos sem ganhar. Foi Epa. antes do Euro. Jogava em França. Jogava em França. Na altura jogava em França. Está com que idade? Pereira Lage. Não. Edgar Ié. É avançado. É Não avançado. sei se já tinha dito. Aí avançado, ok, Já, desculpa. já. Ai, tu Ele tem estás a 25 gozar anos. com o meu Edgar Ié quando depois vou Ele para Ele podia ser lá. avançado na altura. Tem 25 anos. Confesso que não me lembrava dele. Ai, tu queres que a gente se Então não é lembre? desenterrado. Isso é um enterrado eterno. É um bom enterrado. Mas ele mudou agora, está tipo num nível. Está onde? Assim, a última O experiência dele Ah. aqui no nosso Campeonato. site 00 foi em 2023-24 no Qatar. Ele jogou a carreira toda como sénior na Suíça. Aí, esse Aí, É muito difícil. rebuscado. É muito difícil. Espera aí que eu estou só aqui num palheiro a encontrar a agulha. Espera aí. Não há mais nenhuma pista Daqui a assim. pouco vai dizer que jogou no Neuchâtel Eu só quero Xamax. saber como é que tu encontraste esse jogador. Porque na altura fui eu que Ele escrevi teve a o fazer artigo, escrevi o artigo sobre a geração, onde é que anda a geração Ok. sub-17 de 2016 e... Este E descobriste. podias ter guardado para um episódio em que não tivesse Não, é que eu vou nenhuma dizer ideia. o nome e vocês não vão ter memória dele. Claro, Então diz o pois, nome. obviamente. Ele jogou nesse torneio, Pai, Micael Almeida. Micael Almeida. Não me lembrava. Então. Não, e atenção, eu consegui acertar mais rapidamente por possíveis nomes de jogadores portugueses que estavam em França. Ou seja, imigrantes portugueses. Sim, sim, sim. Sim. Eh, E dizias sei lá. Micael. Clássico. Fred. Dizias Micael. Micael, Sim, dizia Frederic. Micael, Frederic. E Nike também. Nike. E Almeida, depois juntava-lhe o Almeida. Agora, Não fazia ideia. não fazia a mínima ideia, Esse era nunca mesmo ouvi difícil. falar. Mas Arrisco o dizer- Callejon foi bom. Callejon foi bom. Sim. Sim. Portanto, já percebeste qual é o nível que nós Já pretendemos percebi, aqui. já percebi. É. já percebi. Nunca mais tragas nenhum Micael Micael Almeida. Almeida. Com todo o respeito que nos merece o Micael Almeida. Atenção. Sim, senhora. Vamos ao mais e menos da mais e semana, então. O mais? Vamos ao mais. Mas na verdade podia ser um com mais, outro com menos. Mas Não, começas tu assim com mais. reduz Sim, a- tinhas de estar a meter sempre separador. Exato. Tira. Maia. O meu mais, Pedro Gonçalves, Uhum. Supote, está mais uma vez em grande nesta época, com gols e assistências. Acho que é dos jogadores mais subvalorizados do nosso campeonato e, consequentemente, de seleção nacional. Também da crítica em geral, da opinião pública. Acho que é um absoluto craque e tivemos aqui a fazer umas pequenas contas e acho que poucos médios ofensivos segundo avançados, sem ser avançados puros, têm os números que ele tem. Ele no Sporting tem, nestas épocas que fez, é quarta, salvo erro, tem 80 golos e participou em 126 golos, entre golos e assistências, desde que chegou ao Sporting. E pelas contas do Renato só é quase 30% dos golos da equipa. O Sporting nestas 4 temporadas de Amorim e de Pote marcou 452, não é? 452 golos, ele tem participação em 126. É extraordinário e este início de época está a provar que ele provavelmente é um bocadinho injustiçado aqui e ali. Portanto, parabéns ao Pote por este início de época. É um jogador que temos que apreciar antes que se vá embora. E se calhar não sei se está assim tão longe. E como médio já foi o melhor marcador do campeonato. Uhum. Portanto, Potes é o meu mais da semana.
E o teu, Luís? O meu mais da semana é Rui Borges, que no fundo é o meu mais das últimas semanas. Porque nunca é fácil aquele contexto. O Vitória há muito tempo que procura continuidade na Europa e não a tem conseguido. Nos últimos anos até tem conseguido uma continuidade de apuramento, mas não de depois resultados. E este ano perfila-se para os ter. No plano teórico, o que ultrapassou, e ultrapassou com muita qualidade, até é mais complicado do que aí vem, mas isso é tudo teoria. Ainda assim, excelente arranque, muitas vitórias, muita consistência defensiva, muita sobriedade também no discurso, porque notas reiteradamente ele a meter água na fervura, e não é fácil. Ainda não sofreu golos. Acho que ainda não sofreu golos. Não. E notas claramente que Guimarães, pelas características que o povo vitoriano tem, para o bem e para o mal, mas neste caso para o bem, também se entusiasma muito. Aquela moldura humana em Aroca é fabulosa e por isso também é bom acalmar as expectativas, se bem que os últimos anos têm ajudado a que o adepto vitoriano também se iluda menos e que esteja sempre mais ciente. Portanto, para já, excelente entrada, excelente abertura de Rui Borges, num Vitória que, uma vez mais, vai vendendo os dedos à necessidade que tem, e vai ser mais um ano com essa necessidade. Portanto, excelente trabalho do ponto de vista desportivo. Muito bem, vamos ao menos desta semana. E o teu bu, Pedro Filipe Maia? O meu bu. Eu hesitei se trazia este menos ou não, porque é um menos que para mim é um mais eterno. Mas que está a ser um menos nesta fase, e peço desculpa. Cristiano Ronaldo. Não, Cristiano Ronaldo já nem é menos, que ele fez esta semana mais uma vez. Até bem. Mas estás de falar desse homem, é? Desculpa. Não sei se vocês viram o vídeo de Cristiano Ronaldo, por isso é que eu estou a fazer este gesto. Não, o meu menos é José Mourinho. Desta semana, continuo a dizer, o meu mais eterno. Admiro muito como treinador. Custa muito ver Mourinho nesta altura. Não custa. Eu não sei quando é que ele se perdeu. É uma espécie de 3 menos. Não sabes quando é que ele perdeu? Não sabes quando é que ele perdeu o Rui Faria? Ok. E André Vilas Acho que, não sei. Ele agora tem adjuntos só italianos, o que é raro na carreira dele. É verdade. Tem o Formosinho com ele, não tem, se não me engano. Não, acho que já não. No banco, pelo menos, não. Ok. Acho que veio a equipa tinha técnica ideia toda que ele faz Itália. parte da equipa técnica, ou pelo menos Pode ser observador só e Sim. não está no banco. Pelo menos no banco não está. E portanto, Mourinho, porque é que é uma menos? Porque esta semana é eliminado da Champions, num projeto que queria estar muito na Champions, e ele depois. Está, por isso é que nós admiramos tanto Mourinho. Ele depois sabe dar a volta à coisa e disse: porque é que íamos para a Champions, não podemos ganhá-la e vamos para uma Liga Europa e se calhar até podemos dar aqui um título. Foi mestre a virar a agulha, mas depois na mesma semana joga com o Gostep e a ganhar 2-0 deixa-se empatar 2-2. E o Mourinho parece estar a cair aqui numa fase da carreira que eu não gostava de o ver, porque admiro muito. Seria das poucas pessoas no mundo em que, se eu estivesse com ele presente, ia tremer as pernas. Eu ainda hoje é a pessoa que eu mais gostava de entrevistar. É como eu. Sim. É como eu. Há outras, obviamente, um Cristiano Ronaldo, um Messi, um Guardiola. Eu acho que preferia entrevistar Mourinho. E eu gostava muito de entrevistar José Mourinho. E porque é uma figura que eu admiro mesmo muito. E custa-me trazer este menos. Agora, porque é que eu trouxe este menos? Para se refletir aqui um bocadinho quando é que ele perdeu. Ele parece que não se atualizou nos métodos. É um treinador que está sempre perto de mais de sofrer do que de ganhar jogos de forma brilhante. Não o vês ganhar de forma como já o vimos ganhar. Eu acho que eu olhando para a carreira dele, as escolhas dos últimos 3, 4 anos não foram, se calhar, as melhores. E tenho pena de ver José Mourinho cair aqui numa fase da carreira mais negra. Espero que ainda lhe deem um projeto grande. Não, acho que já não vai acontecer. O Ferdinand esta semana fez-lhe uma crítica dura, porque lhe disse que ele já não é treinador para esses grandes projetos, porque só critica a arbitragem e só parece que é aquela pessoa que vê problemas em tudo o que é coisa que lhe surge na vida, vê um problema. E eu gostava de ver o Mourinho maquilhar-se um bocadinho e renovar-se um bocadinho, e gostava de o ver noutros patamares. Eu acho que o Mourinho, o grande problema do Mourinho parece-me que é
um problema geracional, nem tem Sim. tanto a ver com ideias ou falta delas. Acho que é mesmo. Ele já falou várias vezes da dificuldade que tem em lidar com os jogadores, mas eu acho que é mais do que isto. Eu acho que ele tem dificuldade em lidar com o futebol atual, porque a fórmula dele que tanto resultou no Porto, no Chelsea, até no Real Madrid, já é uma fórmula um bocadinho esgotada. Nós em Portugal também sentimos isto, não é? Aquele lado bélico que se aplica no futebol e que leva as multidões com ele, leva os jogadores com ele até à morte, isso já não existe. Não é? Hoje em dia o jogador comporta-se de forma diferente, o público pede coisas diferentes. Mourinho para mim será sempre especial, mas eu acho que ele está a ter grande dificuldade em adaptar-se a esta geração de futebol, mas não só a geração de jogadores, geração global. Sim. Deixem-me só fazer um ponto comparativo, que na dificuldade do saber sair também acontece nos treinadores, e acho que ele atingiu um ponto em que ele não precisa do futebol para viver, ou do dinheiro do futebol para viver, se calhar precisa do futebol Mas o para Mourinho viver. alimenta-se desta adrenalina. Certo. E ele aceita o Fenerbahçe para se sentir outra É vez isso, vivo. mas faz-me lembrar, em certo modo, o que aconteceu com Fábio Capello, que também terminou na China, sem ninguém saber que ele terminou na China, quando não precisava de terminar na China. Sim. E porque não se atualizou, porque também, a certa altura, no Real Madrid dos Galácticos, meteu-se por caminhos que se calhar não devia meter, depois andou pelas seleções, mas o Mourinho está um bocadinho nesse nível, em que se calhar precisa de deixar este futebol. Acho que o caso mais atual de sucesso é o Ancelotti, que se adaptou a várias gerações, passou por várias gerações e conseguiu sair sempre debaixo da terra, entre aspas, com todas as aspas possíveis, renovado e a saber lidar, da mesma forma que lidava com o Pirlo, hoje lida com o Vinícius, que são o oposto, ou por exemplo com o Ronaldo Fenómeno, na altura do Milan, chegou a jogar com ele, e agora com o Vinícius e com esta nova geração que quer coisas completamente diferentes. E o Ancelotti está no Real Madrid, quando andou no Nápoles e no Everton e se pensava que ele ia... Já tinha ido para esse lado, e ele de repente, voltou. numa chamada ao Florentino, diz assim, dê-me lá mais uma oportunidade, você vai ver. E a história está a ser feita com isso. E eu acho que se o Mourinho fosse para o Real Madrid hoje, não ia saber adaptar-se como o Ancelotti se adaptou, fumar o seu charuto a brincar com o Vinícius Júnior na mesma época em que se calhar lhe dá umas duras, mas deixa-o ser o que é o Vinícius e percebe o contexto social e percebe o que é o futebol de hoje em dia e deixa-o ir a uma festa se chegar de vez em quando, dá-lhe uma folgazinha extra aqui ou ali, e o Mourinho quer sempre... sabia fazer isso. Pois, eu não sei, eu acho que o Mourinho... Eu acho que não sabia. Só que há 20 anos ele chegava a uma Premier League, ele mexia na cabeça dos jogadores de que eles querem, está tudo contra nós, não é? Mas ele picava um Arsène Wenger. Mas Luís, desculpa, ele fazia isto que o Ancelotti e que o Pé está a dizer. Ele dizia aos jogadores, ok, se tu precisas de 2 dias, vai lá 2 dias. Ele fazia isto, ele ganhava o grupo muito assim com o trabalho de fora de campo, e não esse trabalho bélico. Pois, mas eu digo o trabalho bélico em termos públicos. Sim. E esse trabalho bélico depois cansa muito. Cansa não é? muito. Aliás, Ganhas... teve aquele pináculo no Real Madrid contra o Barcelona, Sim, e que ele, Nova, sim. em termos de títulos, não ganhou, em termos de guerra ganhou a guerra, não é? Porque ele conseguiu afastar o Guardiola do Barcelona, porque acredito que o Guardiola estaria saturadíssimo daquilo. A própria seleção espanhola, que era ultrapotência na altura, ganhava tudo, conseguiu estar separada, não é? Sim. Durante ali algum tempo, mas isso já passou. E a grande rivalidade que viste nos últimos anos foi entre Guardiola e Klopp, e foi uma rivalidade absolutamente sã. E eles não deixaram de se picar aqui e acolá. Nem deixaram de meter umas farpas na arbitragem de vez em quando, ter uma farpa na Premier League de vez em quando, por causa do calendário, problemas estruturais eternos que existem. A Fórmula Mourinho é sempre a mesma e já está esgotada, ou já está toda a gente cansada disso, que é, quando tu ganhas isto resulta, mas quando tu começas a não ganhar já não resulta, que é, a fórmula é sempre a mesma. Chega lá, mete a forma e diz assim, Exato. Agora, a arbitragem está contra nós, o adversário quer-nos fazer não sei o quê, e se eu falo vou ser castigado, e eu não posso dizer nada, que toda a gente ninguém gosta de mim. Porque uma coisa é tu dizeres que está mal, outra coisa é tu dizeres eles estão a fazer para nos prejudicar. Sim, E isso claro. é que É o uma grande fórmula mal, que se está calhar. um bocadinho esgotada, e por isso, num apelo público a um dos meus grandes ídolos
no futebol. José Mourinho, espero que consiga reformular-se um bocadinho e voltar para... Porque ainda tem muitos anos aí para... Quantos anos tem o Ancelotti? O Mourinho tem 61. Deixa eu ver aqui. Ancelotti... Oh, Renato, consegues ver aí? Está perto. Ainda deve estar perto. Achas que tem... Não, o Mourinho é mais novo. É mais novo, sim. O Ancelotti deve ter uns 70. Não terá tanto. Acho que não. Carlo Michelangelo. Ancelotti. Já encontraste? 65. 65. Sério? Pensei que o Ancelotti era mais velho. Mas pronto. Mourinho está muito bem estimado. Bora lá, Mourinho. Exatamente. Agora, Teu menos, Luís. o meu menos é o tratamento dado a João Mário. Porque eu sinceramente não entendo. Eu consigo entender e concordar até com os adeptos que consideram, ok, João Mário se calhar nesta altura não tem condições para ser titular no Benfica. Agora, assobiarem o jogador no pré-jogo, também assobiaram Roger Schmidt, assobiarem o jogador quando ele sai, um jogador que nas suas características, não tenho dúvidas, entrega total ao clube. Um jogador que o passado também mostrou, já rendeu também muito ao Benfica. Não acho que tenham que ser, nunca achei aquela coisa da dívida eterna, de todo, mas tratarem assim um jogador, e um jogador respeitável, um jogador que nunca entra em conflito, que até é bastante apaziguador nos momentos de dificuldade, eu sinceramente não consigo entender. Não consigo entender como é que se faz isso a jogadores do próprio clube. E neste caso, os adeptos do Benfica fizeram-no. Enfim, se não concordam, acho que devem assobiar o treinador. Acho que devem poupar o treinador. Podem mostrar lenços brancos. Tudo legítimo. Assobiar João Mário, também podem, como é evidente. Mas acho que fica muito mal perante um jogador que, sinceramente, não tem... Eu entenderia muito mais, embora não concorde, já o disse aqui, mas entenderia muito mais assobios a Otamendi, porque preferia ir para os Jogos Olímpicos, porque disse que a seleção estaria à frente. Embora eu não concorde, valorizo totalmente. João Mário, um jogador que era uma figura do grande rival, saiu do grande rival... como campeão, com aquele verão quente, aquela dificuldade toda com o Inter, aquele conflito todo, foi para o Benfica, aceitou esse desafio, fez as melhores épocas da carreira no Benfica em termos de números, um jogador de seleção, campeão da Europa, e que, para mim, tem um comportamento irrepreensível. Deixou de ser seleção por causa do Benfica? Deixou de ser seleção. Não acho que tenha sido só por causa do Benfica. Sim, claro. Foi por causa de bem-estar pessoal, mas para se dedicar totalmente ao clube e para não ter aquelas dificuldades em que ele ia com uma grande tração à seleção, depois jogava um minuto ou dois e depois já vinha num rendimento muito menor e, portanto, optou aqui por priorizar o Benfica e, sinceramente, tratado desta forma... Não consigo entender. Acho que os adeptos do Benfica neste assunto, e para mim têm toda a legitimidade para criticarem o treinador, acho que não faz sentido criticarem o jogador. Eu queria só deixar uma menção honrosa ao Arthur Jorge, no Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Na mesma semana ganha ao Abel para a Libertadores e ganha ao Flamengo para se isolar na liderança do Brasileirão. Um projeto muito arriscado de aceitar, porque estava traumatizadíssimo do ano passado, em cacos, com 3 treinadores portugueses a passarem lá, 3, portanto o Luís Castro começa. O Luís Castro começa, sai. Sim, depois vai o Bruno Lage e depois é um interino. 2 treinadores portugueses a passarem lá e da forma como saíram, perdem o título com 13 pontos de avanço a certa altura. Arriscadíssimo aceitar. Numa equipa que tu olhas para lá e não vês como é agora moda no Brasil, trazer grandes eixos internacionais, uma equipa de scouting, uma equipa de trabalho, de operária, uma equipa cirurgicamente construída, com talento para vender mais tarde, etc. E o Arthur, apesar de ter sido eliminado também da Copa do Brasil, está com 53 jogos esta época, 32 vitórias,
e está bem na Libertadores, quase a eliminar o Abel, vamos ver a segunda volta, ainda há para jogar, mas líder outra vez do campeonato, mais equilibrado, não é aquele líder com 13 pontos de avanço como foi o Luís Castro, mas agora se calhar mais competitivo também, e por isso parabéns ao Arthur Jorge, grande trabalho, independentemente do que vai acontecer, esta primeira parte da época é espetacular, ganhou 4-1 ao Flamengo, atenção, ontem, portanto, excelente. Está feito este ataque rápido. E Luís, tu querias 50 minutos, não era? Foi? Não, quase. Então. Um abraço a todos. Este Maia é incrível. Um abraço a todos, obrigado por terem estado aí. Obrigado, Renato. Espero que tenhas gostado Renato, Gostei muito. desta tua Para a semana estreia. estamos cá outra vez. Tu podes voltar, o Humberto não. Eu não. Um Para a abraço. semana volta ao Duarte. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente, os avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.